Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo de hoje aqui eu vou contar para vocês o porquê foi tão difícil identificar que a minha mãe é narcisista oculta. Vou contar o meu relato aqui para vocês hoje, tá? Uma parte, né, do porquê foi tão difícil. De antemão, já quero pedir desculpa para vocês pelos barulhinhos aí de obra, de vizinho, de carro, enfim, tudo que vocês já sabem, né? Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe. Mas hoje aqui está impossível, né? Onde eu moro é barulho de serra, é barulho de tudo. Então eu sempre peço para vocês, por favor, foquem no conteúdo, tá? Não se estressem, né? Sei lá, não achem ruim desses barulhinhos, tá? Que acontecem aí no vídeo. Foca aqui no conteúdo. Bom, gente, para início, né, de conversa, eu descobri que a minha mãe é oculta, né? Narcisista oculta há pouco tempo, tá? Depois que eu já estava inserida, vamos dizer assim, nesse universo do narcisismo, de trazer conteúdo para vocês. Eu já fazia conteúdo no Instagram e aqui pro YouTube também. Eu nem sabia que tinham assim nomenclaturas, né? Vamos dizer. Pra mim era só narcisista e ponto, que era isso que eu tinha descoberto. E depois de um tempo eu descobri que ela é oculta e engolfadora. Sobre ela ser engolfadora eu também descobri recente, então eu vou deixar linkadinho aqui pra vocês o vídeo que eu falo sobre isso, né? Que eu descobri, fiquei chocada e explico o que é essa engolfadora, né? Mas eu acredito que a mãe narcisista oculta é a mais difícil, né, de identificar, justamente por ela ser oculta e manter essa máscara, né, de bondade para as outras pessoas, e elas confundem nós mesmas também. Bom, minha infância, ela me tratava igual uma boneca. Aos olhos da sociedade, ela me tratava muito bem, tanto a mim quanto o meu irmão, né? Mas eu vou falar de mim aqui. Então, ela me tratava muito bem, me vestia muito bem. Sempre que a gente ia sair para algum lugar, né, para casa das tias, o que seja, as pessoas, o que elas viam ali, o externo, era sempre que eu tava muito bem cuidada, muito bem arrumadinha, ou uma bonequinha. Uma mãe que não levanta suspeita nenhuma, claro. Só que dentro de casa, hoje eu tenho consciência disso, tá, gente? Enquanto eu era criança, adolescente, antes mesmo de descobrir o narcisismo, eu não tinha consciência disso. Eu tenho consciência disso hoje, que eu estudo sobre isso e passo a informação também adiante. Mas hoje eu sei o porquê ela era extremamente engolfadora na minha infância e me tratava como uma boneca. Era uma simples competição, tá? Ela competia com os outros sobrinhos, né? Que no caso ela tem muitas irmãs e eu sempre tive muitos primos, a gente é todos mais ou menos da mesma idade. Então havia uma competição entre elas para a criança mais educada, a criança mais bem vestida, enfim. Hoje eu percebo isso, sabe, gente? Mas é claro que ninguém admite essas coisas, né? Ninguém jamais vai admitir isso. Mas era isso mesmo que acontecia. Eu desconfio que eu tenho outras tias que também são narcisistas e tóxicas, praticamente todas são. Então, quando a gente era criança, existia essa competição na cabeça delas, né? Ali no convívio delas, né? Acho que explanar para as pessoas, elas não explanavam, mas elas se competiam entre si. A parte que ninguém sabe é que eu tenho algumas memórias, né, da infância. Eu realmente não tenho todas as memórias, né? Tem gente que diz que é normal, que é uma forma do seu cérebro te proteger de coisas que aconteceram. Então, realmente tem coisas que eu não lembro. Eu lembro, sim, dela não tendo paciência nenhuma comigo. Dentro de casa, claro, sem ninguém poder ver. Principalmente para tomar remédio, eu sempre dei muito trabalho para tomar remédio, mas eu dou trabalho, sinceramente, até hoje para tomar remédio líquido, né? Mas isso é porque desperta um gatilho fortíssimo em mim, em que eu tava com muita dor de garganta,
ardendo em febre. Eu precisava tomar o remédio, eu sei disso, mas eu era criança. E ela, sem paciência nenhuma comigo, enfiou esse remédio goela abaixo. Eu falei que eu ia vomitar, que eu não tava me sentindo bem, mas ela não se importou. Enfiou esse remédio goela abaixo e eu vomitei muito. E vomitei, né, tudo, foi um horror, então isso me dá um gatilho fortíssimo. Até hoje eu não consigo vomitar, assim, eu vomito, mas passo muito mal, é horrível. Eu prefiro 1000 vezes, sei lá, ficar desacordada, tomar remédio na veia do que vomitar, sabe? É um gatilho muito forte. E não consigo ficar tomando remédio líquido. Eu tomo só remédio em comprimido. Então essas coisas na infância ninguém via. O que ela fazia comigo dentro de casa, de falar que eu era muito chorona, muito manhosa, comilona demais, essas coisas ninguém via. Mas fora de casa eu era boneca, princesinha, era assim que ela me tratava. Isso só na fase da infância. Ela se separou do meu pai quando eu era muito pequena, eu devia ter uns 2, 3 anos de idade, algo assim. E ela já se separou para ficar com uma outra pessoa, né? Eu já contei isso aqui em alguns vídeos. E ela ficou por muitos anos com esse segundo casamento, né? Que era o meu padrasto. Não estão juntos mais. Mas tinham muitas histórias, né? Conturbadas na nossa família. Brigas entre meu pai e ela. Entre a pessoa que meu pai estava, né? E ela, enfim. Uma briga de família horrível. Eu cresci vendo isso e cresci ouvindo de que ela era muito guerreira por cuidar dos 2 filhos sozinha. Claro que é uma visão totalmente perturbada, né, gente? Não tem nada a ver. Quem se separou foi ela, porque ela quis. Se ela arrumou uma pessoa que não ia assumir a família, a culpa é dela, né? Claro que o padrasto não assumiu a família, né? De fato. Então, a culpa é somente deles, né? Mas eu cresci ouvindo isso, principalmente das minha tias. Ai, essa mãe é muito guerreira, porque ela cuida de vocês sozinha, ela sustenta vocês sozinha. E justamente por causa disso, tanto a minha mãe narcisista quanto as pessoas ao redor colocavam um gatilho de culpa em mim, que eu deveria ser grata, muito grata, e que eu devia isso a ela, né? Eles colocavam uma dívida eterna, ainda colocam, né, na verdade, uma dívida eterna em mim, por decisões da vida dela. Olha só que absurdo, né? Mas os narcisistas e os tóxicos fazem isso sim. Colocam esse gatilho de culpa na gente, sendo que foi escolha da vida dela. Não tem nada a ver com essa escolha. Na adolescência foi quando tudo piorou, né? Eu já contei isso várias vezes aqui. Eu vou deixar linkado o meu relato aqui para vocês, que eu já falei bastante sobre isso. Para quem ainda não assistiu. Então, na adolescência, ela se tornou mais agressiva, ela descontava muito mais a raiva em mim, ela ficava estressada com 1 milhão de coisas, com tudo, na verdade, e ela descontava em mim. Ela falava que eu dava muito trabalho para ela, que eu era muito rebelde, que eu não era mais boazinha, que eu não obedecia mais, e porque eu não obedecia mais, eu não amava mais ela. Ela jogava todos esses gatilhos de culpa em cima de mim. E hoje, gente, eu sei que eu não dava trabalho coisa nenhuma não, tá? Não é querendo me achar que é perfeita, porque eu não sou. Mas eu nunca mentia aonde eu estava. Todos os lugares que eu ia, eu pedia permissão para ela para poder ir. E eu não mentia, tá? Se eu fosse na casa de uma amiguinha, mas ia, sei lá, ter um churrasco e eu ia voltar mais tarde, ou na verdade eu pedia para ela para voltar mais tarde. Eu jamais mentia, sabe, de falar tô aqui, mãe, tava em outro lugar. Não, eu nunca fiz essas coisas. Então, assim, eu acho que o trabalho que eu dei sendo adolescente foi o mínimo. E sinceramente, gente, acredito que o trabalho que ela falava que eu dava, que eu era rebelde, era justamente questionar quando eu não concordava com alguma coisa.
eu sempre questionei muito, sempre perguntei muito o porquê das coisas. Eu não aceitava ser manipulada. Eu nunca aceitei simplesmente obedecer e sem saber o porquê, principalmente as regras absurdas que ela inventava. Por exemplo, eu já tinha limpado a casa no sábado, já tinha feito faxina, e no domingo eu achava que eu podia sair, né, sei lá, passear, ficar com as minhas amigas, fazer alguma coisa. E às vezes era o domingo de folga dela e ela me fazia ficar em casa faxinando novamente. Ela ia lavando roupa e bagunçando tudo, sujando a casa inteira que eu tinha limpado no dia anterior, e ela fazia eu ficar em casa em pleno domingo limpando tudo com ela, enquanto ela lavava a roupa. Então essas coisas eu não admitia, não aceitava e questionava o porquê eu estava sendo punida, sendo que eu não tinha feito nada, que eu tinha feito a minha obrigação no dia anterior. Então eu acho que esse dar trabalho para ela era isso, sabe? Eu questionava, eu perguntava muito e eu não aceitava essas coisas, nunca aceitei. Então é por isso que a gente batia muito de frente, a gente brigava muito justamente por isso. Eu acho que ela me chamava de adolescente rebelde por isso, né? Porque eu questionava, perguntava e não aceitava essas coisas. Mas, gente, como elas capricham muito nessa coisa de deixar a gente com culpa, sempre com culpa, que a gente se sente as erradas, se sente mal, aí a gente começa a acreditar que realmente a gente é uma péssima filha. Então eu tinha os picos de questionar e falar, não, imagina, eu não dou trabalho, tem tanta gente que dá muito mais trabalho do que eu, que ela tava reclamando, né, de barriga cheia, eu pensava assim. Mas também tinha a hora que dava o pico de eu me sentir extremamente culpada, me sentir uma péssima filha. Eu achava que eu realmente não prestava, que eu tinha dado errado. E ela, gente, alternava muito em me tratar bem e me tratar mal. Então eu ficava sempre muito confusa. Eu ficava achando que quando ela me tratava bem, eu estava sendo uma boa filha, e quando ela me tratava mal, era porque eu merecia, porque eu estava sendo uma péssima filha. Ela sempre foi falsa, dissimulada, mentirosa, então ela me manipulava direitinho em todas as situações. Principalmente com chantagens, ela fazia chantagem demais e ficava barganhando coisas. Tipo assim, se eu queria uma calça jeans, por exemplo, uma calça jeans mais bonita, mais moderna, porque as minhas roupas eram todas ganhadas das minhas primas, que eram mais velhas do que eu e passavam para mim. Era raro ela comprar roupa para mim. E isso era uma coisa que eu não reclamava, tá, gente? As minhas primas davam roupas praticamente novas. Acho que quem é mais velho aqui, que tá me assistindo, acho que tinha esse costume, né, na família. Então, a gente passava muito a roupa umas para as outras e eu sempre achei isso normal, nunca reclamei disso. Mas claro que tinham roupas mais modernas na época, às vezes uma calça jeans, né, diferente. E eu pedia para ela se ela não podia comprar, por exemplo, porque eu queria uma calça diferente, e aí ela começava a barganhar. Eu tinha uma lista gigante de coisas para fazer e eu tinha que cumprir item por item dessa lista, e eram muitas coisas, incluindo ser boazinha, ser obediente, não responder. Vixe, era tanta coisa somente para ganhar essa calça, ganhar algo que eu estava precisando de fato. Uma necessidade básica, mas ela me fazia só porque eu ia escolher a roupa, por exemplo, eu tinha que fazer das tripas o coração para ter aquilo. Então ela tinha muito esse costume de fazer isso e me ameaçava demais nesse processo, né? Ela sempre marcava um dia para, eu não tenho dinheiro agora, eu só vou receber dia X. Então, até ela receber, ela fazia eu cumprir toda aquela lista.
E se eu estava descumprindo, entre aspas, algo daquela lista, ela me ameaçava, falando que não ia mais me dar nada e que eu não merecia e que eu era uma péssima filha e eu não merecia nada do que eu estava pedindo. Gatilho de culpa novamente, né? Como sempre. E aí ela começava a se fazer de vítima. Sempre ela fez isso, sempre foi extremamente vitimista. E eu, muito bobinha, manipulada, eu caía nesse vitimismo dela e ficava morrendo de dó dela, continuando achando que eu era uma péssima filha e que eu tinha feito tudo errado e que eu realmente não prestava porque eu não sabia fazer as coisas certas. Olha como eu faço as coisas erradas. Não sirvo para ser uma boa filha. Era tudo isso que eu pensava, principalmente na minha adolescência. Infelizmente eu pensava assim. Claro que as minhas tias e pessoas próximas também atrapalhavam muito, né? Faziam eu me sentir pior, porque são macacos voadores dela, né? Esses parentes. Então eles pioravam a situação, reforçando o quanto eu estava rebelde, o quanto eu precisava ser uma boa filha, que o que ela fazia, tudo que ela fazia era com amor e carinho, pensando em mim. Mas ela brigava comigo, ela me batia, ela já me queimou de ferro, eu já contei isso aqui pra vocês. Eu vou deixar linkado aqui o vídeo que eu conto essa história. E que ninguém me ajudou, tá? Eu pedi ajuda, mas ninguém me ajudou. Eu mostrei meu braço queimado e ninguém me ajudou. Então, essas tias, esses parentes reforçavam esse comportamento. Assim como você que está me assistindo aqui, provavelmente você cresceu ouvindo que tudo que ela fazia era por amor, era por me amar, era por me educar e que eu que tinha que ser boazinha. Só que em contrapartida a gente cresce com elas batendo, xingando, chamando a gente de todos os nomes possíveis, né? Que eu não posso citar aqui no YouTube, mas xingam a gente o tempo todo, batem, fazem coisas absurdas, né? Tem mais narcisistas aí que são piores. Então a gente cresce com uma visão totalmente distorcida do que é amor, porque a gente escuta uma coisa, mas vivencia outra, totalmente diferente. Então, gente, eu acredito que é isso que torna mais difícil identificar uma mãe narcisista oculta, porque para as outras pessoas, para a sociedade, ela é uma boa mãe, guerreira, que está se esforçando para educar os filhos, que se esforça para cuidar dos filhos, que se esforça para dar tudo do bom e do melhor. Só que quem está dentro da casa e vê a realidade sabe que não é assim, sabe que elas não estão fazendo isso. Elas podem até fazer algumas coisas para fingir, para disfarçar, mas dentro de casa o bicho pega. É a base de humilhação. É a base da gente se sentir um lixo, que elas crescem, né, em cima da gente. E para a sociedade, ela tá como a boazinha, a supermãe. E a gente fica em dúvida quando a gente é criança, adolescente, né? A gente tem cada vez mais dúvidas se é isso ou não, se é a gente que é uma péssima filha ou não, a gente vê diferente a dinâmica em outras famílias. É por isso que é tão difícil identificar a mãe narcisista oculta. A máscara dela de bondade, de boa mãe, é muito bem feita. A campanha de difamação que ela faz dos filhos é muito bem feita. E todo dia ela com aquela máscara da bondade, a supermãe, tá? E ela só tira essa máscara quando está só você e ela dentro de casa, para nem ter testemunhas do mal que ela vai fazer para você. O que eu contei aqui para vocês, gente, foi exatamente o que aconteceu comigo. Ainda acontece algumas coisas até hoje, a campanha de difamação não parou, só piorou, mas hoje em dia ela não consegue mais me abusar como antes, porque eu não permito. Quem me acompanha aqui já sabe, eu faço o método Pedra Cinza. Hoje eu sou uma mulher, hoje eu entendo, né, as coisas que acontecem, então eu me blindo, claro, não deixo mais ela me abusar, mas de qualquer forma eu sinto, né, isso que aconteceu na minha infância e adolescência
e o porquê foi tão difícil para mim, já na fase adulta, com 27 anos, identificar e aceitar todos os abusos que ela fez, porque a gente cresce com a mente, né, sem entender, achando que a gente que é péssima filha e não é. São elas que são cruéis e vestem a máscara da boa moça e a gente que fica como a errada da história. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais, assim, do meu relato, né? Eu acredito que a parte crucial eu já falei aqui nos vídeos, mas sempre tem uma coisinha ou outra que a gente lembra e que também eu acredito que ajuda vocês aí, que estão aí assistindo, a identificar melhor, né? Se sua mãe é narcisista, se ela é narcisista oculta. Então eu sempre gosto de trazer o meu relato aqui para vocês também conseguirem identificar, tá? Compartilhe esse vídeo para mais sobreviventes saberem, entenderem melhor sobre essa questão, pode ajudar muitas outras pessoas. Comenta aqui abaixo para mim como foi para você quando você descobriu, quais foram as coisas que fizeram você descobrir que ela era narcisista. Deixa um likezinho aqui pra mim e se inscreve no canal também, tá? Se você ainda não é inscrito, porque a gente tá chegando a 1000 inscritos. É um marco aqui pro canal, né? Então, isso me ajuda na divulgação aqui do meu trabalho também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!